Olá, eu sou Mariana e no episódio de hoje vamos analisar os fatores que podem contribuir para o insucesso no emagrecimento de cães e gatos. E mais importante, será que dar bronca no tutor realmente ajuda? Para essa conversa, contamos com a presença do médico veterinário Pedro Marque, mestre em Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos pela USP, do médico veterinário Tiago Vendramini, professor de Nutrição de Cães e Gatos da USP, e da médica veterinária Andressa Amaral, doutora em Nutrição de Cães e Gatos pela USP e especialista de Relacionamento Científico da Premier Pet. Olá, doutora Andressa, doutor Tiago, doutor Pedro, sejam muito bem-vindos ao VetSmart. Muito obrigada. Obrigado. Vamos lá. Para começar, quais são os principais fatores que influenciam a perda de peso de um paciente em processo de emagrecimento? Bom, então eu começo. Os principais fatores que influenciam a perda de peso em um paciente, a gente pode listar vários, assim. A gente pode começar desde os fatores relacionados ao próprio indivíduo, né? Então a gente tem diferentes raças, diferentes condições, né? O próprio paciente envolvido. Então a gente, por exemplo, percebe, a gente tem um estudo na USP mesmo, 2022, que mostra que fêmeas castradas têm uma dificuldade maior de emagrecer. Nesse artigo a gente até debate que animais sem raça definida têm uma dificuldade maior de emagrecer, que é uma curiosidade muito bacana. Eu posso ter os fatores relacionados ao ambiente. Então, né, ambientes que têm idosos, crianças, não preciso nem falar porquê, né, tem uma filha pequenininha, cai, dou um pouquinho, dou a fruta, dou isso, influenciam também, nesse caso, negativamente, né, o programa de emagrecimento é mais dificultoso, que tem idosos dentro de casa, e os fatores relacionados ao próprio tutor. Então, a disponibilidade de realizar atividade física, o controle dessa alimentação. Então, esses são fatores que com certeza influenciam. Então, não é só o animal, não é só o tutor, mas talvez tudo envolvido para que seja proveitoso e que seja um programa de emagrecimento de grande sucesso. Tem um trabalho também que é bem interessante, que é um trabalho com labradores, que falam que o labrador, principalmente o chocolate, ele tem uma alteração genética que influencia na sensação de saciedade. Então, por exemplo, raça também é um problema. É um cachorro que sente fome o tempo todo. Ele pode comer o suficiente, ele vai estar sempre com fome. Bacana. Como a rotina e o ambiente em que o pet vive influenciam esses fatores? Olha, se eu puder falar um pouquinho, acho que totalmente, né? A gente tem que entender que um tutor, né, que tem uma rotina muito corrida, talvez, né, vai levar esse animal, né, esse cão, esse gato, a comer, talvez, a necessidade energética de manutenção, né, a quantidade de comida que ele tem que comer ao longo do dia todo, em porções menores. Qual que é o problema em porções maiores, na verdade, né? Qual que é o problema disso, né? Se um cão come uma vez por dia, um gato come uma ou duas vezes por dia, ele tem maior chance de sentir fome, né, ao longo da passagem desse dia, ao longo do período de passagem desse dia. E se ele sente fome, a gente, né, estimula o comportamento de pedir comida para ele, para o tutor, né, pedir, de solicitar, aquela carinha de dó, de choro, né. Então, a rotina, talvez, do tutor seja de grande impacto. E o ambiente, a gente tem até uma história bacana, né, Tiago? De uma tutora em que a gente emagreceu, estava tentando emagrecer 2, 3 cães dela, e ela morava numa chácara. E nessa chácara tinha pé de manga, pé de abacate. Tudo. Na época de fruta, né? Na época da produção da fruta mesmo, acabou. Tudo que o animal estava perdendo de peso, tudo que aquele cão estava perdendo, ele comia depois em manga, em abacate, ganhava, voltava a ganhar peso. Então, são coisas até que a gente às vezes não pensa, né? Até frutas que nem podia dar, acabavam consumindo. Como o abacate, né? Ela teve que cortar, o abacateiro dela, sumiu, ela cortou. Então não podemos dizer que a culpa é 100% do tutor, certo? Olha, eu tenho uma opinião sobre isso. A culpa é dele, né? Porque ele tem responsabilidade sobre o que o animal come. A única coisa que eu penso, né, é que, por exemplo, apesar da culpa ser dele, a gente tem que dar estratégias. A gente tem que ensinar formas dele conseguir corrigir o ambiente dele, corrigir todos esses fatores que sejam plausíveis, que sejam cabíveis dentro da realidade dele. Não dá para falar, por exemplo, para a pessoa mudar totalmente o estilo de vida. A gente também tem que ser maleável, né? Então,
Aí que vem, né? Não acho que vale também ficar dando bronquinha no tutor. Ai, você cuida mal do seu animal, olha como que ele tá enorme, ele vai morrer mais cedo, né? Porque eu acho que isso mais atrapalha, eu acho que mais desestimula ele tem que se sentir estimulado e não desestimulado. Eu tenho uma história interessante também, mas a pessoa estava passando por um momento muito difícil da vida, né? Com questão familiar e tudo mais. E assim, é uma consulta que demora, consulta de obesidade, né? Você tem que deixar a pessoa falar. E a vida dela mudou e ela também acabou ganhando peso. E se fosse, por exemplo, numa situação que eu ficasse falando pra ela, né? Ela só tinha um cachorro naquela época, só tinha um cachorro na vida dela. Se eu ficasse dando bronca nela, olha o que você tá fazendo, ele tá enorme, ele tá sentindo dor nas articulações, etc, etc, ela não ia voltar, né? E aí, ao invés disso, a gente estimular. Por exemplo, no retorno, o cachorro perdeu, sei lá, 200 gramas, ele era um labrador, não perdeu nada, assim, em 2 meses. Eu falei, nossa, que legal! Conseguimos alguma coisa, né? Então, a culpa é dele, eu só acho que apesar da culpa ser dele, a gente não precisa ficar dando broncas, assim, que desestimulam, sabe? Eu vou sair em defesa dos tutores, tá? Não, eu tô brincando, mas é porque é filho, então não tô em defesa, eu acho que existe toda uma condição, claro, concordo plenamente, o cachorro não abre a geladeira, o cachorro, ele não pede uma pizza, né, modo de falar, então existe a questão do tutor, da escolha desse alimento, da quantidade a ser fornecida, mas eu entendo vocês, né, porque é uma questão de filho, então há um cuidado de falar assim, mas deixa eu agradar, só que é uma doença, vai gerar prejuízos à saúde, então não estou defendendo, talvez a gente precisa dessa maior conscientização, mas existe uma dificuldade maior nesse sentido. Eu acho que o termo culpa, né, carrega um peso muito grande, né, talvez, né, apesar da gente saber que de fato existe uma culpa, né, por trás de tudo isso, a gente, dentro dessas consultas, a gente tem que olhar com um olhar de pouco julgamento, né, de zero julgamento, na verdade, né, acaba sendo uma consulta mesmo no psicólogo, né, a gente brinca, então você precisa levar o tutor a entender todo o processo do emagrecimento, levar ele a entender todo o dano que a obesidade causa. E nesse momento não interessa como que o animal chegou nessa condição, né? Já não interessa mais, né? Interessa que a gente tem que resolver, né? Reverter toda essa situação. Então, acho que o termo culpa, né? Apesar de a gente saber que de fato tem-se, né? Mas eu acho que ele carrega um peso muito grande. Eu também não gosto muito desse termo, não. Mas... Eu vi inclusive um artigo ontem que ele falava, eu achei muito legal, é um artigo da Frontiers, é uma revista maravilhosa, e ele fala, assim, né, pensando nessa questão de culpa ser dele, a culpa, a gente parte do princípio de que ele tá fazendo alguma coisa racionalmente, tipo, vou dar essa comida sabendo que etc e tal. Mas também tem uma questão que não é tão racional, que é o próprio estilo de vida dele. E esse artigo falava que, dependendo do estilo de vida do tutor, se ele entrasse, por exemplo, num processo de emagrecimento, o cachorro emagrecia passivamente. Então, por quê? Porque ele mudou o que tinha na geladeira, o que ele comprava no supermercado. Ao invés de ficar comprando Doritos, ele estava comprando um negócio diferente. E o que ele come, o cachorro acaba comendo. O cachorro vive a vida do tutor. E é interessante a gente adequar também a vida dele para que ele consiga conduzir esse animal no emagrecimento. Se ele tem um estilo de vida totalmente incompatível, nunca vi um chuchu na vida, a gente fala para ele cozinhar chuchu, nem sabe como é que prepara, seja tu corta, joga na água, enfim. A gente mudar o estilo de vida dele também ajuda. É a dor compartilhada, né? Para você dar valor do processo que o seu cão, o seu gato tá passando, você tem que passar por isso também, né? Entender como que é difícil, né? Você emagrecer, perder peso, né? Comer menos, mudar a alimentação, que é tudo isso que acontece com o cão ou com o gato, né? Ótimo. Como podemos saber se o pet realmente está seguindo a dieta prescrita? Olha, eu acho que o mais importante é você... Às vezes você sabe que não tá, né? Mas às vezes tá realmente, às vezes o animal tem uma dificuldade de perder peso, mas eu acho que o mais correto é você deixar o tutor tranquilo para te falar as coisas, não tornar a consulta aquela coisa, você dá petisco, Julgando. Quanto que você dá de petisco, sabe? Quando tem consulta com criança,
é maravilhoso, né? Porque a criança conta tudo. Mente. Ela conta, ela joga todas as verdades, todas as pizzas, todo iogurte. E eu acho que uma coisa mais importante ainda do que isso é você não ter pressa de fazer a consulta. Então, eu acho que consulta de emagrecimento, quando o animal ele é complicado para emagrecer, não são, por exemplo, às vezes alguns clínicos não conseguem, né, realmente dar atenção por conta de tempo para isso, né? Agora, a consulta do nutricionista, a gente reserva 1 hora para falar sobre aquilo. E aí, conforme a gente vai falando, a pessoa vai soltando. Aí ela vai lembrando, também tem, de final de semana a gente, sei lá, eu dou iogurte para ele. Então, eu acho que tempo de consulta e deixar a pessoa confortável para te falar e também mostrar que você está disposto a negociar. Aí ela vai entender que não é tudo que você falar, que ela falar, né, para mim, que eu vou falar, não, corta, não dá nada, né? Então, vamos negociar, sei lá, ele gosta muito de banana, um cachorrão pincher, come uma banana nanica, já é a caloria diária dele. Aí você pode falar, não, vamos negociar umas 2 rodelinhas de final de semana, aniversário, sabe? Dias especiais. Eu acho que tudo é a forma que você leva isso. Com certeza. É a mesma coisa, eu acho que assim, eu brinquei com os meninos antes até falando, eu não atendo mais, né, por mais que tenha um hospital de minha esposa, não atendo mais, fico dentro da universidade, mas eu brinquei falando assim, olha, eu já comentei com os tutores, pelo menos uns 12 gatos gordos eu já tive, e eu nunca tive nem gatos, entendeu? Mas isso é verdade, eu faço uma comparação com quem tem filho, né? O pediatra, ele cobra o pai e a mãe de uma maneira tão sutil, você sai de uma consulta assim, de uma fala, nossa, mas ele não chega e fala assim, viu, tá tudo errado o que você tá fazendo, a gente precisa talvez dessa sutilidade, falar, tá tudo bem, eu brinquei do gato, mas é você chegar nesse tutor e falar assim, viu, nossa, olha que bom, eu tinha um gato assim, nossa, igualzinho, pena que ele viveu um pouco, né, no final do tempo ele tinha muita, né, doença osteoartrite. Aí o tutor fala assim, poxa, nossa, eu não quero que o meu seja assim também. Mas se o doutor também teve, tá tudo bem, eu me sinto melhor nesse aspecto. Então a gente não tem que chegar e falar assim, nossa, que lindo, que bonito e tá tudo bem, um animal obeso, mas se você tem que trazer esse tutor mais perto de você, entender que tá tudo bem, é uma condição não normal, mas possível de chegar até aí, e o que o Pedro falou, a gente tentar daqui em diante fazer esse animal perder peso, né? É importante, né, claro, né, que eu comentei, né, não interessa como ele chegou nessa condição, né, interessa reverter esse quadro. Óbvio que nós temos que fazer todo o processo, né, de andar um pouco para trás na história para entender quais foram os comportamentos que levaram esse tutor, né, a engordar o animal dele, né, o ambiente, tudo, né, fazer toda a anamnese. Senão isso retorna até, né, se ele não mudar o teu conceito, você até consegue emagrecer esse paciente, mas ele vai retornar depois de um tempo. Inclusive tem um dado que mostra que 50% dos animais que emagrecem voltam a ganhar peso. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quais são as responsabilidades específicas do tutor nesse processo? Ele tem ele tem uma responsabilidade compartilhada. Eu já vi vários textos falando, até onde é a responsabilidade do veterinário, até onde é a responsabilidade do tutor. Eu sempre falo assim, olha, se você, assim, só pelo fato do tutor estar na consulta, sabendo que ele tem responsabilidade de levar o animal dele e se consultar, eu já acho que é um grande ganho. E eu faço questão de tornar isso claro durante uma consulta. Então, a pessoa está ali para te ouvir. Então, ali só o fato da pessoa levar o animal, ela não estaria ali para ouvir o que você tem para dizer sobre obesidade se ela não tivesse uma responsabilidade sobre o animal. E ela cuida bem dele, porque senão ela não estaria no veterinário ouvindo sobre obesidade, né? Então, a responsabilidade é do tutor, mas aí é uma polêmica, né? 50-50 é obviamente mais do que 50%, porque ele fica com o animal em casa. Mas eu acho que o veterinário também tem uma responsabilidade, sim. A obesidade, ela só cresce, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Se ela fosse fácil de resolver, a gente já tinha resolvido, gente, faz muito tempo. A gente subestima a dificuldade que é perder peso, é muito difícil, é contrafisiológico, sabe? O organismo cria diversos mecanismos para fazer você comer de volta e para você ganhar de novo todo o peso, como o Thiago falou.
Mas eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, não me atrevo a dizer assim quantos %. Não. Olha, eu diria que é uma responsabilidade muito da forma como o veterinário age, mas a peça-chave no emagrecimento não deixa de ser o tutor, né? Como o Thiago brincou, né? O cão não liga para pedir uma pizza, não faz a sua marmita, né? A gente decide o que e quanto ele vai comer, né? Então, é claro que o tutor quer que o animal emagreça, porque senão ele não estaria lá. E é claro que o tutor ama o animal, porque senão o animal, às vezes, nem estaria obeso, né? Porque Exatamente. alimentar é um ato de amor, né? Só que ele não compreende, né, qual que é a extensão dos danos que aquela condição está levando no animalzinho dele, né? É isso. Por que, em alguns casos, a adesão à dieta por parte do tutor é tão desafiadora? Eu acho que são vários motivos, né? Primeiro, o entendimento da facilidade nesse sentido. Então, é muito importante o entendimento sobre nutrição, né? Isso vem sendo construído ao longo dos últimos anos, né? Inclusive pelas empresas do tutor entender, né? Que o alimento é a única coisa que você precisa fornecer para o seu pet todos os dias. Então, ele tem uma importância muito grande do fornecimento dos nutrientes, como o erro da quantidade fornecida também pode causar. Isso também sobre o veterinário. Então, a nutrição de cães e gatos é algo muito novo. A grande maioria das faculdades não tem ainda uma disciplina de nutrição de cães e gatos. Então, passa no entendimento nesses últimos anos sobre nutrição, primeiro ponto. Depois vem o entendimento sobre a obesidade. Então, a gente entender que a obesidade é uma doença. Até algum tempo atrás, todo mundo via um animal, ia vacinar. Ai, que bonitinho, né? Ai, que fofinho. Isso já não é um entendimento. A gente já vê esse paciente, os veterinários, está sendo construído. O que nós estamos fazendo aqui é construir o conhecimento a respeito da doença. Então, isso é um primeiro ponto nesse aspecto. Entender que aquilo não é. Que eu olho para um paciente, ele tem uma inflamação crônica constante. E aí que vem a segunda mudança, terceira mudança, né? Na minha contagem aí, da gente entender que através da alimentação a gente pode propiciar qualidade de vida, saúde e longevidade para o meu pet. Seja ele no animal em manutenção, que eu vou fornecer o alimento, que isso vai acontecer com o paciente obeso, que ele vai emagrecer e depois eu vou ter que passar para um alimento padrão de manutenção, que a gente chama, e também que emagrecer vai levar a maior longevidade, maior bem-estar e maior qualidade de vida para ele. Eu acho que essa pergunta entra muito em consonância com o que a Andressa falou, né? É contrafisiológico, né? É muito difícil emagrecer. Então, às vezes, se o tutor não tem uma resposta muito rápida, né? A curto prazo, ele pode se frustrar, né? Nosso papel, claro, é explicar para ele quais são as métricas básicas, né? O quanto um cão tem que perder de peso, né? Para ser uma perda saudável, aquela perda que a gente só realmente está garantindo ao máximo que nós só estamos tirando tecido adiposo ali, né? Mantendo massa muscular, mantendo muito qualidade importante do pelo, de tudo, da vida do animal, né? Ele mitigando ao máximo a fome. Então, eu acho que é difícil, às vezes a baixa adesão é porque é difícil mesmo, né, esse emagrecimento. Então, a gente tem que explicar, né? Só pegar um gancho, vocês sabem qual que é a principal, o alimento comercial que mais difícil fazer um animal emagrecer? Eu não vou falar a marca, porque é o primeiro, independente de qual. Então, assim, isso é legal de falar, mas é importante, entendeu? Sim. As pessoas falam assim, ó, tal marca não funciona. Aí, isso são dados. Você fala assim, mas quando você utilizou? Foi a primeira vez que eu emagreci. Porque a primeira vez que o animal, porque o tutor, ele reconhece, tudo bem que existe a dificuldade dele reconhecer, mas ele reconhece que o animal está obeso em sobrepeso. Aí ele fala assim, eu vou ali no pet shop. Aí ele entra no pet shop, lê alimento para obesidade. Ele fala, nossa, é esse. É esse. Esse primeiro é aquela marca que ele vai virar e falar assim, nossa, mas esse não funciona. Mas por quê? Porque talvez ele tentou sozinho, ele continuou dando uma quantidade exacerbada, ele continuou dando petisco, continuou fazendo tudo, e aí depois ele passa para uma recomendação para um nutrólogo, nutricionista que dá um aporte de conhecimento para ele e fala assim, não, essa outra marca, essa é boa. Claro, existem marcas e marcas, alimentos importantes para manutenção da massa magra, para qualidade, para desbiose, para isso, para imunidade, mas é uma brincadeira válida e verdadeira, né? Então isso também é uma dificuldade que está existente no mercado. Eu também questiono, né, puxando o que os dois comentaram, eu questiono, por exemplo, aquele mínimo de 0,5% para gato e mínimo de 1% por semana para cachorro.
Que é a taxa de perda de peso. A taxa de perda de peso semanal. Eu questiono, porque eu, quando comecei a aprender, quando não chegava no mínimo 1%, vamos supor, do cachorro, eu reduzia a comida. E aí, será que isso dá certo? Aí eu comecei a ver que cachorro de dentro de casa emagrece com 0,8% por semana no emagrecimento bom. E eu passei a deixar. Eu deixei ficar desse jeito. Porque por que tem que ser 1%, reduzir mais a comida, o cachorro vai pedir mais comida? Eu aprendi que tinha sido porque, assim, a gente não deixa o animal em emagrecimento tanto tempo. Mas às vezes era mais fácil a gente esticar um pouco mais e deixar o emagrecimento mais leve, né? Porque às vezes essas reduções que a gente já faz vai assustando um pouco o tutor, né? Nossa, cada consulta que eu vier vai reduzir 5%, 10%. Vai chegar um momento em que vai comer muito pouco. Acho que é interessante, Andressa. O máximo faz sentido, né? Para o animal não perder muito peso muito rápido, o gato não ter lipidose, não perder massa muscular, mas o mínimo, claro que não vai ser 0,1% por semana, né? Acho que acelerar um pouquinho também. Vocês acreditam que a presença de mais de um pet na família pode ser outro fator que dificulta o comprometimento do tutor com o plano nutricional? Com certeza. Eu brinco falando o seguinte: se a gente está num programa de emagrecimento, né? Se eu tento emagrecer, é difícil quando eu tô com o Pedro, com a Andressa, e vamos sair daqui, eles vão me chamar para almoçar junto, aí eu sinto o cheiro, vejo o alimento, é difícil. Então, isso vale para o nosso pet. Então, a partir do momento que eu tenho outros animais dentro de casa, tudo bem que pode ser todos num programa de emagrecimento, mas geralmente você tem um magrinho, né? Então, o que acontece? A partir do momento que eu acabo tendo uma interação desses animais. Existe uma dificuldade muito maior, por exemplo, o tutor tem cachorro e gato, e o cachorro está obeso. Poxa, o alimento do gato é mais palatável, né? Muitas vezes esse tutor fraciona, deixa vários momentos ali. Então, existe uma dificuldade maior quando você tem vários animais. Mas um outro ponto importante é que quando você tem vários animais e o tutor entende a importância de emagrecer esse paciente, é interessante também. Porque existe a questão da atividade física em conjunto, existem vários fatores que podem ser positivos. Mas, no primeiro momento, existe uma dificuldade maior quando há mais do que um animal dentro da residência. Várias vezes eu também me encontro numa situação, por exemplo, de o tutor falar assim, sempre que eu chego em casa eu dou um biscoito pros dois. Vamos supor que tem 2. Aí todo mundo ganha biscoito. E aí ele não vai ganhar biscoito, vai ganhar chuchu. O problema é que quando um é um pincher, o outro é um labrador. Ambos ganham um mesmo o mesmo cookie. Vai pros dois. Só que um é um... A injustiça. Tem que dar chuchu pra todo mundo agora. Tem que dar chuchu pra todo mundo. Quais estratégias o veterinário pode utilizar para lidar com esses desafios? Eu tenho focado bastante em falar para as pessoas usar a tecnologia. Aí você fala assim, mas como que eu vou usar a tecnologia? Então, eu vou dar um primeiro exemplo para vocês. Usar a tecnologia para orientação. Então, quando a gente vai numa consulta hoje em dia, uma vida muito corrida, a gente sai da consulta, a gente já esqueceu o que o médico falou mesmo, o que eu não posso comer, o que eu posso comer. Então, os hospitais, as clínicas, os centros veterinários precisam começar, por exemplo, ter um vídeo. Isso serve de marketing para esse local. Falando assim, olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Tiago Vendramini, eu vim aqui falar que o seu pet está num programa de emagrecimento. Um vídeo assim mesmo. Lembre-se, não forneça petiscos além... E por que isso é legal? Porque quando eu chego em casa, o tutor que leva o animal ao veterinário não é o mesmo que às vezes está na residência a maior parte do tempo. Então, por exemplo, se eu levo meu cachorro no veterinário, ele fala que tem que emagrecer o cachorro, não pode comer aquilo, é o tanto de petisco. E eu chego para minha mãe e falo, viu mãe, o médico falou isso. Minha mãe fala, vou continuar dando o quanto eu quiser. Só que eu falo assim, mãe, aqui tá um vídeo aí tá de jaleco, né? Falando, olha, me ajude, a taxa de perda de peso é de tanto a tanto. Minha mãe fala, não, agora o negócio é sério, agora eu vou parar de focar em dar algo a mais para o Boris ou uma quantidade maior de alimento. Então, isso é um ponto. Outro ponto, rápido, a vida corrida. Então, o que acontece? Antigamente, a gente falava assim, olha, viu, o senhor de 120 gramas, o senhor pesa o alimento. É que nem na medicina humana, né? Quando a gente está no programa de emagrecimento, fala assim, tem que pesar. Eu tentei pesar um tempo, mas, poxa, quando você está atrasado, você fala que pesar que nada daqui. Então, o que acontece? Hoje a gente tem ferramentas, então por que não sair da clínica com um copo já com a quantidade pesada?
Então, eu pego o copo pro tutor, eu já tenho esse copo medidor, né, eu vou lá, pego a ração, peso para ele e falo assim, ó, o senhor vai dar essa quantidade aqui no risquinho, ó, vai dar aqui. Poxa, facilita muito mais, a adesão dele é muito fácil. Poxa, eu vou lá, pego e coloco. Porque existem falhas, então fala assim, o senhor tem balança em casa? Fala assim, não tem. Ah, então o senhor compra uma balancinha. Até ele comprar a balancinha 3 semanas, entendeu? Ele fala, já abandonei, já perdi o retorno do veterinário. Então é um ponto. Aí essa ideia dos videozinhos eu achei bem bacana, já tô cheio de ideias. Aqui é tipo um toolkit, né? E aí a pessoa vai pra casa com uns vídeos, uns materiais, ela vai até achar super chique, né? Sim, Fala, nossa, propaganda. então, aí ia falar, olha, meu cachorro passou no nutricionista, ele recebeu, né, tudo isso daqui, tem vídeo, tudo só pra ele. Olha como eu cuido bem dele. E não precisa gravar um vídeo para cada um. Você pode gravar um vídeo genérico, né? Uma coisa. Nessa pegada de estimular o tutor, né? Facilitar para ele, eu gosto muito de coisa visual, né? Sim. Eu gosto de mostrar, às vezes, uns gráficozinhos individualizados, né? Com emagrecimento, realmente a curva que o animal tá fazendo, né? Pra você sentir aquele, nossa, tá caindo mesmo, né? O peso dele tá chegando próximo do que é ideal. Você vê a meta. Você vê, né? Pô, essa semana ele perdeu bem, a semana passada tinha perdido melhor. O que eu posso fazer para que ele na próxima perca ainda mais, enfim. Eu acho que o visual é bem legal, não sei. A experiência que vocês têm com isso. Exatamente. Porque quando a gente faz a consulta, é verdade, a gente coloca um monte de coisa escrita lá, né? Tal ração, tal marca, tantos gramas, né? Talvez se a gente trouxesse uma carinha mais lúdica, né? Mais interessante, assim, visual, talvez seria melhor também. Fica personalizada. É a curva de emagrecimento do Benjamin, né? Então, poxa. Benjamin. E se, mesmo assim, a adesão à dieta não for satisfatória, como o veterinário deve agir? O que é realmente eficaz para convencer o tutor sobre a importância da alimentação no tratamento do pet? Olha, é complexo. Realmente convencer, eu acho que, primeiro de tudo, a gente não tem que ter a ansiedade de convencer, sabe? Eu acredito que como o tutor tem responsabilidade sobre o seu pet, ele pode decidir não fazer nada daquilo que você falou, né? E você não pode também se frustrar com isso. Aí também um pouco de cuidado com o veterinário, né? Mas eu acho que é bem interessante a gente, às vezes, se tá muito difícil, por exemplo, fazer isso aos poucos e mudar a rotina aos poucos. Então, beleza, se não conseguir fazer o emagrecimento, sei lá, vou te passar uma ração light, vamos fazer isso durante um período e a gente vai negociando os petiscos, e aí a gente vai fazendo essa transição para um processo de emagrecimento talvez lá no futuro, antes tarde do que nunca, né? Porque às vezes ajuda ele a mudar um pouco a rotina, ver que você não é uma megera, que você tá querendo tirar toda a comida dele, que você é uma chata, aí às vezes isso ajuda. Eu acho interessante você trazer os dados científicos, mas você tem que saber traduzir isso de uma forma muito humana e eficaz. A gente sabe que obesos, eles vivem menos, né? Mas a gente tenta tomar cuidado com a forma que a gente fala isso, porque, gente, isso chateia, né? Viver menos por causa de uma coisa que eu tô fazendo. Eu acho que é importante a gente ter o repertório dos dados científicos, do que causa. Quando é mais visual, assim, que o animal, por exemplo, ele tá obeso e ele tem dor articular. É uma coisa muito mais visual para ele ver que precisa resolver. Então, o nosso poder de convencimento é um pouco maior. Você viu que ele perdeu um pouquinho? Você viu como ele já está se movimentando, brincando um pouco melhor? É um pouco melhor para convencimento. Agora, quando fica muito genérico, uma alteração metabólica, inflamação de baixo grau, a gente tem que tentar levar isso de uma forma que ele compreenda, né? Então tem que ser de uma forma muito leve. Aí é realmente só criar ali o relacionamento e a estratégia, né, de conversa mesmo. Eu acho que uma coisa que ajuda bastante, né, e deve ajudar bastante, é explicar o que tem naquele alimento, né, naquela formulação. Isso entra muito com o que o Thiago falou há pouco, né? Não é porque o alimento é de obesidade que só dar o alimento vai emagrecer. A gente tem que tirar essa mística do alimento de obesidade. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas, né, muitos tutores que já chegam, às vezes alunos, estagiários que passam pelo nosso laboratório também,
Nossa, mas meu cão tá comendo o alimento de obesidade há muito tempo já, tô ficando preocupado. Tô gastando um dinheiro. Tô gastando um dinheiro, Mas tá comendo em restrição? Não, eu parei o emagrecimento, eu estou dando só a quantidade que ele precisa para manter o peso. Ora, então não tem problema, não tem nada naquele alimento que vai causar mal, né? Aliás, ele é mais concentrado em proteína, né? Ele vai ter mais fibra. Ele é um ótimo alimento. A única questão é, de fato, financeira, né? Que você está comprando um alimento que tem, né? Um valor um pouco mais caro. Mas explicar que aquilo não tem fármaco envolvido, não tem nada que vai causar mal, né, no seu animal. Então, explicar mesmo que é uma dieta, né, que é mais uma salada, né? A gente está diminuindo a caloria, aumentando a proteína para você não perder massa muscular. Então, deixar tudo isso muito claro para o tutor, né? Para ele passar a ver o alimento não como um inimigo, né? Sim. Eu acho que o convencimento, ele está muito pautado na saúde. Então, hoje o tutor, ele pensa muito em propiciar maior saúde, maior longevidade, maior bem-estar para o animal. Então, a partir do momento que a gente convence esse tutor, volto na brincadeira, mas não adianta eu chegar na minha avó e falar assim, vó, eu quero emagrecer. Ela vai virar e falar assim, você tá lindo. Aí eu falo, não, vó. Agora, se eu chegar e falar assim, olha, não é o caso, mas se eu chegar e falar assim, fui no médico, o médico tem esse vídeo, a gente começa a amarrar tudo que a gente conversou. E ele me mostra, através de artigos científicos, que há né, pode ser que eu viva menos, tudo bem, isso é impactante, mas falando do pet, reduz a longevidade, altera o sistema imunológico, ela vai falar assim, opa, então veja bem, não vou fazer bolinho de chuva frito, vou fazer assado. Mas o tutor, ele começa a entender, então, poxa, vamos aderir ao alimento de obesidade, vamos tentar. E aí que você vem ganhando ele aos poucos, você precisa ganhar ele aos poucos. Eu acho que o teu humor, assim, também a tua forma de abordar as coisas também pode ajudar. Nem, por exemplo, você vai ensinar o que são os alimentos e você vai ensinar a dar chuchu, né? Só que aí eu brinco nas consultas. Não vai dar chuchu com aquela cara de nojo. Toma um chuchu, você vai dar, nossa, olha que eu tenho aqui um chuchu, nossa, que legal, uma cenoura, que bacana, né? Então você tira aquele peso daquela conversa, e aí ele para de pensar que aquilo que você está propondo como estratégia é algo muito inalcançável, algo muito chato, né? É tudo a forma que você vê e como você conduz ali, o humor do proprietário também, né? Bom, e hoje muitos tutores eles recorrem à internet para buscar informações sobre alimentação de cães e gatos, sem consultar o veterinário. Como o profissional pode orientá-lo sobre os riscos disso? Isso é algo que eu tenho batido bastante, na gente procurar informações consistentes, corretas na internet, nas redes sociais. O que nós estamos fazendo isso hoje é um impacto disso. Existe tudo na internet. A gente tem que entender que na internet também aquilo que é errado impacta positivamente. Por quê? Porque, por exemplo, eu, né, dou aula numa universidade, aí eu vejo que alguém falou uma besteira na minha rede social, eu mando pro Pedro, falo, cara, olha o que os caras... Só que eu impactei isso, eu tô gerando um impacto nesse sentido. Então, hoje, né, eu vou puxar a sardinha para nós, mas nós temos o CPEM Pet, que é um centro de pesquisa em nutrologia de cães e gatos, né, muito interessante dentro da universidade, vários braços, a iniciativa privada junto com a universidade levando informação até isso, e o que a gente tenta hoje é transformar tudo que é feito cientificamente lá dentro até a população. Então existe um blog de nutrologia de cães e gatos, acessem, que tem a informação sobre isso, e as informações rápidas. Eu entendo, Thiago, mas eu não consigo ler um artigo científico, Frontiers, uma baita de uma revista, mas publica em inglês, como que leio, tem uma metodologia, mas a gente já faz isso, a universidade já transfere essa informação para um texto curto, técnico. As empresas de nutrição apoiam isso, fazem isso, inclusive, né? É porque a empresa... Não é esse aspecto, é a gente realmente falar o que é válido e o que é verdadeiro. O intuito da universidade, dentro da universidade, é a gente levar bem-estar, qualidade de vida e longevidade para esse animal. É você saber de onde vem essa informação. E aí, a capacidade técnica de quem escreve. Então não adianta eu ir no blog de qualquer pessoa, mas aonde está a tua formação para falar isso de tal alimento? Entendeu? Então a gente tem que ir muito atrás dessas informações, porque não é porque está na internet que é válido, é verdadeiro. A nutrição de cães e gatos, ela sofre da mesma doença que a nutrição humana, né? Que é o nutricionismo, né?
que é aquela forma da gente sempre tentar encontrar um vilão, né? Alguma ideia que justifique o aparecimento de doenças, né? Como o câncer, a gente vê muito isso, né? Associações errôneas, né? Com o desenvolvimento de câncer, mas com a obesidade também. Então, a busca na internet ela é perigosa por conta dessas informações falsas que você pode se deparar. Sim. Né? Então, muitas vezes o tutor pode se deparar com a informação de que o animal dele está obeso por conta do alimento seco extrusado. Sim. É o alimento industrializado que está engordando o meu cão ou o meu gato. E aí ele vai cessar completamente o emagrecimento, porque está emagrecendo como que eu vou emagrecer para ficar mais doente ainda? Então, nós temos que tomar bastante cuidado, né? Os tutores têm que tomar bastante cuidado com a fonte de informação que eles buscam, né? Tem que ser uma fonte confiável, de fato. Né? Sim. Eu vejo que ainda, né, pegando a questão da importância da consulta e puxando o gancho da oncologia, quando eu estava estudando sobre essa questão de nutricionismo, um dos maiores motivos para existir isso, né, nutricionismo é você reduzir um alimento, algum nutriente a vilão ou mocinho, né, veneno ou milagre, né. Era o fato das pessoas se sentirem que elas não recebiam essa informação em nenhum lugar. Então, ela passava no médico, o médico falava bem por cima. Ela passava no endocrinologista, o endocrinologista falava que ela fazia tudo errado. Aí, ela não ia no nutricionista. O nutricionista mandava ela comer amêndoa, sei lá. Entendeu? E, assim, informação de nutrição, ela tinha muito pouco. E onde que ela vai buscar? Na internet. Sim. A internet é o berço para a criação do nutricionismo. A pessoa vai ouvir, ela vai ler o que ela quer para se sentir melhor. Então, por isso que eu defendo o ensino de nutrição nas universidades, para que clínicos saiam formados sabendo falar sobre nutrição, para eles saibam indicar também. Por exemplo, o animal não tem um problema muito sério, ele não é obeso, não tem nenhuma doença, mas a pessoa quer falar sobre nutrição. Já atendi, já fiz consultas de pessoas que só queriam tirar dúvida, não tinha nada com o animal. Né? Então, também indicar para essas situações e dá tempo para a pessoa conversar sobre isso. É aquela questão, a consulta a gente quer fazer em 40, 45 minutos. Mas às vezes a gente tem que aceitar. Tem consulta que vai durar 1h30 e é isso aí. Eu posso pegar um gancho para uma coisa muito interessante, é que na internet a gente quer coisas curtas. Então a gente pega cortes e trechos e a gente quer coisas milagrosas. Então, por exemplo, eu vou dar um verdadeiro ponto, assim, a associação, né, já que a gente entrou na oncologia, debate é sobre a obesidade, ração dá câncer. Aí, o que acontece? Existe uma associação entre ração e câncer? Aí eu falo que sim. Aí alguém pega o corte disso, tá amanhã. Professor da USP fala que ração dá câncer. Não existe uma associação. A associação vem a partir do momento que a gente dava resto de alimentação. A gente passou a fornecer um alimento completo e balanceado para esse paciente, ele começa a comer melhor, só que existe uma mudança da humanização também, do cuidado com esse pet, ele se torna filho, esse animal se torna o quê? Obeso. A partir do momento existe associação entre obesidade e alguns crescimentos de alguns tipos de tumor. Ela não propicia o câncer, mas ela, né, tem uma inibição da angiogênese, uma, né, inibição da promoção da angiogênese, diminuição da apoptose. Então, isso tem uma relação. Mas a culpa é da ração? Não, a culpa é da ração. Existe a obesidade no termo, mas é muito mais fácil eu chegar na internet e falar, não, aqui existe aqui. Claro, nesse aspecto de ração e câncer, a gente fala também o aumento dos pacientes oncológicos hoje em dia, é o aumento do fator diagnóstico, né, do fator de verificar isso. Ah, mas quando não tinha ração, meu pet comia resto de alimentação, morreu com 12 anos, deitou um dia, mas e algum dia você passou ultrassom? Não, você não sabe se tinha, né? Então, assim, só para vocês entenderem, eu fiz essa associação, mas por quanto é importante um conhecimento? Porque senão amanhã tem alguém falando, não, mas isso é válido e verdadeiro. Existe muita coisa, né, a ser debatida, a ser discutida, a ser investigada. Acabou, morreu de velhice, né? De velhice. Agora a gente sabe por que ele morreu, né? E um dos fatos é a obesidade. A obesidade está atrelada a algumas doenças, déficit imunológico, a questão da microbiota, que é muito importante atualmente. Então, eu acho que também, para pensar no futuro, acho que talvez os cientistas poderiam, né, a gente tem, né, que levar esse conhecimento para a população, mas talvez pensar uma forma de blindar a população desse tipo de entendimento errado de artigo científico, como o Thiago falou, né? As pessoas confundem correlação com causa e consequência. Eu uso sempre o exemplo, né? Correlação, vamos supor, a pessoa
O cientista foi lá ver que durante o verão, quando as pessoas comiam sorvete, elas se afogavam. E aí correlacionou que aumento de consumo de sorvete causava afogamento. Isso é correlação, você encontra duas variáveis que crescem juntas. Mas isso não significa que uma causa a outra. E isso é um problema muito sério que a gente tem nos trabalhos de correlação, porque a pessoa, ela vê, nossa, achou correlação, mas gente, você tem que ler o artigo, você tem que refletir sobre aquilo, e você não pode pegar o resumo e a conclusão e já sair concluindo. Aí eles fazem aquilo que a gente adora, né, nós cientistas. Eu vi um artigo. Tem um artigo, existe um artigo que fala disso, tá bom, vamos lá ver. Mas a interpretação disso, ela é muito mais complicada. A gente tem que orientar as pessoas sobre isso e tem que, às vezes, levar esses artigos para a população que eles estão falando, que talvez sejam polêmicos, explicar por que aquele entendimento, aquela conclusão não está adequada. A questão da venda de sorvete ou afogamento na praia é simplesmente porque tem mais gente na praia comprando sorvete, né? Se tem mais gente, elas vão se afogar mais, né? Exatamente. É correlação sem causa e consequência. É, inclusive a Premier Pet, ela tem várias estratégias, né, pra gente proporcionar acesso à informação e também ensino dos médicos veterinários. Então, para começar, né, a gente sabe que nem todo mundo teve uma formação na graduação com nutrição de pequenos. Geralmente é uma formação mais generalista. Então, tem a escola de nutrição, que você tem acesso de forma gratuita a aulas, né, com profissionais que são referência na área. Eu vejo vocês lá. Vejo vocês lá. Nós viemos, né? Eles estamos todos lá, né? É verdade. E também para capacitar, né, de fato, no programa de emagrecimento, a Premier Pet ela também traduziu as diretrizes da Associação Americana de Hospitais Veterinários. E lá eles mostram bonitinho várias formas, várias estratégias que você pode adotar para você proporcionar esse programa de emagrecimento. E para quem não gosta de ficar, por exemplo, fazendo as contas ou quer ter acesso de uma forma mais rápida a esse tipo de prescrição, tem uma plataforma também, que é a Premier Vet, que você acessa, você faz um login, lá também tem conteúdo de material técnico, você coloca as informações do animal, o que você pretende fazer com ele, qual que é o score que ele tá, e a plataforma calcula, sugere, né, o alimento e você já tem a receita ali pronta para imprimir e entregar pro tutor. Uma coisa que eu gosto de falar é que a gente não precisa, né? Eu não gosto de conta, né? Por isso que eu fiz veterinária, eu não sou nutricionista. Eu acho que hoje é muito importante você obter essas informações. Então, você tem essas ferramentas na qual você não precisa pegar calculador elevado, né? Você facilita isso. E obter a informação mesmo. Então, você pega informações já traduzidas de importância. Tiago, mas eu sou clínico, né? Eu vou mandar para o nutrólogo. Volto na pediatria. Não existe mais o pediatra que você chega lá e fala assim, doutor, mas qual fórmula que eu compro para ele? Ele fala, não sei, pergunta pro farmacêutico. Isso parece um absurdo, né? Mas porque antigamente era isso que acontecia. O veterinário clínico não falava de alimento comercial, ele simplesmente falava assim, isso você vê com o pet shop. Não, a gente precisa disso. E é aqui que vocês se atualizam gratuitamente e é aqui que vocês têm ferramenta para você que, eu quero algo mais rápido, algo mais fácil. Se você quiser se especializar, e claro, existem outras possibilidades também. Mas pra você conseguir traduzir toda a informação para o tutor, né? Você precisa antes dominar ela, né? Então, a gente precisa de fontes confiáveis, que já tem o material pronto, né? A gente precisa facilitar a vida também, né? É corrida do veterinário, né? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, que antes eles faziam por essa questão, ainda fazem, né? Por essa questão da vida ser corrida, eles faziam a receita, assim, sei lá, do tratamento vermífugo, seja lá o que for, eles viram a receita e anotam no verso. Ração tal, 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 tal. Aí a pessoa vai lá e se vê. Por quê, né? Porque ele só indica algumas ali, não passa a quantidade. A pessoa até pode olhar no rótulo, mas é diferente quando você tem uma receita. Você dá um valor para isso. Você coloca na geladeira, você coloca num mural, enfim, fica ali para acesso para todo mundo. É uma visão diferente, né? Mostra que você tá dando importância para aquela prescrição, ao invés de simplesmente virar a receita e escrever várias ações no verso. Vocês acreditam que o relacionamento entre o tutor e o veterinário impacta na adesão ao tratamento? Com certeza. Sem sombra de dúvidas, porque é aquilo que a gente começou a conversar sobre a importância do tutor entender que o veterinário não está ali para prejudicar ou para culpar.
Nenhum pai gosta de chegar no pediatra e sair frustrado. Poxa, eu paguei R$400 a consulta e vi que a culpa é minha. Não significa que a culpa, como a gente já debateu, não seja sua. Mas eu tenho que mostrar para ele, olha, isso não é correto. Também não existe o veterinário que pega um labrador de 67 quilos, vacina e fala assim, nossa, você tá lindo até o ano que vem. Isso não pode acontecer. Mas eu tenho que ganhar esse tutor, eu tenho que ter uma relação com ele. Eu entendo que é difícil para o tutor falar assim, mas se essa relação é de amizade. Não, não é de amizade, mas é de confiança. Eu vejo até mesmo por mim mesmo, né? Se a gente trazer para medicina humana, se alguém já fez uma consulta com nutricionista ou nutrólogo, enfim, se você não gostou do cara ou da mulher, você não volta, né? Fala, eu não vou voltar, não gostei, ela falou umas coisas, não gostei. Aí você não consegue dar prosseguimento. Mas quando você gosta daquele profissional que te atendeu, acho que o Thiago comentava que tinha tutor que falava para ele que ia na consulta só para conversar com ele. Conversar. Só pra bater papo, porque achava ele interessante de conversar. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Mais importante do que a gente até dar valor para. Ninguém quer ir numa consulta pra sair de lá cabisbaixo, né? Assim, Triste. Você quer sair de lá com alto astral, né? Não dá. Motivado, feliz. E não é só para emagrecimento, pra vida, né? Na nossa vida Sim, inteira. A gente sim. não vai voltar num lugar que a pessoa é desagradável, né? Chata, né? A gente precisa... poxa. Você sabe que tem um artigo que fala, agora que eu lembrei, que fala assim, que as pessoas, os clientes, eles dão mais valor para o relacionamento com o veterinário do que para o currículo, para a parte técnica dele. Ele pode falar que você pode falar que você é formada na universidade tal, maior da América Latina, que você tem mestrado, você tem doutorado, tantos artigos publicados, enfim. Ele quer saber se você cuida bem do pet dele e se você atende bem. Isso é importante. Sabemos que restrições radicais nem sempre são a melhor solução para o pet. O paciente pode estranhar a mudança na dieta, resistir à nova alimentação e até buscar alternativas como petiscos escondidos. Até que ponto o veterinário pode flexibilizar a prescrição? Interessante, né? Uma ótima pergunta. Eu acho que tem que começar já dando essa abertura, né? Eu acho que... Vamos por partes, né? Se a gente entende já como o tutor tá dando petisco escondido, o emagrecimento já se perdeu em essência, né? Sim. A ideia do emagrecimento, da relação do tutor com o veterinário, com o processo, né, de tratamento da obesidade já se perdeu, né? Talvez num caso como esse é importante você recalcular a rota, né? Recomeçar, né? Ter uma nova abordagem com esse tutor e, poxa, eu gosto de brincar, né? O animal não ficou obeso à toa. Então, o tutor muito dificilmente vai abrir mão de dar um petisco, de dar um agrado, de dar alguma coisa que estreite, né, a relação do cão ou do gato em emagrecimento com ele. Talvez a única coisa que nós devemos fazer, né, com certeza, é mudar o perfil desse petisco. Então, hoje a gente tem, né, o chuchu o professor Márcio brincava que é a quarta forma d'água, né, porque a energia dele é muito baixa, você consegue prescrever muito, né, mas hoje a gente tem bastante petisco fit no mercado, né, que são biscoitinhos, que ainda você tem aquela relação de oferecer um biscoito, né, um cookie, uma coisa mais melhor aparente do que o chuchu muitas vezes, né. E você pode usar já algumas estratégias como essa, frutas de baixa caloria, né? Via de regra, quanto mais umidade tiver um alimento, alguns, né, nem tanto, né, mas via de regra, mais fácil de entender, quanto mais umidade tiver um alimento, mais você vai poder dar esse petisco. E aí a gente segue uma recomendação da Small Animal Veterinary Association, né? Eu até brinquei com o Thiago, né? Falando português erudito, ou assava, né? Que a gente chama às vezes, né? Mas a WSADA, né? Recomenda que você pode, né? Tirar 10%, né? Usar 10% da recomendação de necessidade energética desse animal, né? O tanto de calorias que ele tem que comer no dia, 10% você pode destinar a petiscos que não são completos e balanceados, né? Então, a gente já pode iniciar um programa de emagrecimento pensando em recomendar alguma coisa nesse sentido, né? Isso hoje vem da medicina humana, né? Então, para vocês terem uma ideia, vocês vão entender, os veterinários nos assistem e vão entender, né?
que existe, antigamente, quando se fazia um programa de emagrecimento, quem tentou emagrecer uns anos atrás, a janta era salada e peito de frango. Hoje, quantos de vocês estão emagrecendo com hambúrguer? Sim ou não? Mas é um hambúrguer com carne magra. Porque é isso, né? Você entender que é difícil, é complexo. Aí vamos para a veterinária. Então, não, eu vou continuar com alimento para obesidade, mas eu vou entender que o tutor quer dar um cookie. Então posso dar esse fit. Olha, posso trocar por um alimento úmido, porque tem maior umidade. Então, essas trocas vão existir, como vem na medicina humana. Então, a mesma coisa vem ocorrendo lá, a mesma coisa vai ocorrer para nós. E é bem importante também a gente pensar, quando a gente vai fazer emagrecimento, é tão difícil a restrição calórica quanto a tua mudança de rotina. Então, vamos supor, né? Tem vários cachorros, assim, que sempre quando ele faz xixi no tapetinho, ele vem pedir biscoito. Aí, cara, você não vai dar biscoito mais? Coitado, né? Se você colocar os 10%, né? Partindo dos 10%, dependendo do que você escolhe de alimento, gente, dá muita coisa dependendo do animal. E se realmente você vê que tá querendo, às vezes, extrapolar esses 10%, aí dá para procurar nutricionista, nutrólogo, para ele colocar mais coisas ali de forma que ainda fique balanceado. Mas aí o clínico não faz isso, quem faz é o especialista, né? Mas eu acho que é bem importante a gente dar estratégias e não mudar a rotina, mudar as coisas, negociar, né? Então, dar alguma coisa que ele possa dar naquele momento, uma opção. Porque senão vai dar escondido. A gente sabe. É verdade. Já conhecem. E deixar tudo muito bem calculadinho, né? Se você der chuchu, então você tem que dar X quantidade do alimento. Se você der maçã, você tem que dar Y quantidade de alimento. Então deixar bem, né, definidinho, pra não... Aí, senão vira um samba e acabou. Aí já tem que recomeçar de novo. Exatamente. Vocês têm alguma dica para ajudar os colegas a lidar com tutores que parecem sem solução? Existe uma maneira de apenas reduzir danos nessas situações? Eu acho que nós demos várias dicas, assim. Acho que não é todo veterinário que aplica tudo que a gente conversou. Então, acho que foi uma conversa produtiva nesse aspecto. Então, eu tenho certeza que o tutor, o veterinário que já faz o copo medidor, ele não grava o vídeo. O tutor que se aproxima desse, né, o veterinário que se aproxima desse tutor, ele às vezes não usa outras ferramentas que a gente debateu. Então, assim, as minhas dicas é que não é fácil, a adesão desse tutor é dificultada até pelo processo de humanização, de considerar um membro da família, mas é aos poucos. Então, né, que o Pedro, o Andrés comentaram, tá tudo bem. Né? Às vezes eu tenho um paciente, como já tivemos, paciente que o tutor era educador físico, então emagreceu super rápido, colocava o border na esteira. Eu tenho uma senhora de 72 anos que 0,2 de emagrecimento está bom, mas porque ela tem 72 anos, é um shih tzu de 15, entendeu? Fica o dia inteiro assistindo novela e que ótimo que está emagrecendo 0,2. Então a gente saber personalizar também nesse aspecto. Pra mim, só complementando, né? Tutor sem solução é somente o tutor que não volta para consulta. Se o tutor tá indo para consulta, ele tem-se um jeito para resolver. Então, sem solução que não volta para consulta, porque não dá para ir na casa dele, pegar ele no colo, levar ele para clínica. Mas aquele que tá voltando, ele tem vontade, né? Então, a gente tem que identificar onde que é o erro, onde está falhando, né? E, às vezes... né, a gente pode ter a humildade de, sei lá, às vezes recomendar algum outro veterinário. Às vezes é uma questão de... a minha forma de abordar, né, com o assunto. Às vezes não é a forma que bate com o tutor. Né? Então, talvez jogar limpo, né? A gente tem que jogar bem limpo nessa história toda aí. Eu concordo. O tutor que não tem solução, ele não tá na sua consulta. Exatamente. Ele tem solução, né? Ele só ainda não entendeu qual que é, mas... Tem que ter muita paciência com ele. Muito obrigada pela participação, doutora Andressa, doutor Pedro, doutor Tiago. Obrigado. Muito obrigado. Este episódio tem o patrocínio da Premier Pet e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como nos vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique, na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil.
Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.